Bom dia. Hoje a gente vai dar início à aula 5 do nosso curso e na aula 5 a gente vai falar a respeito das consequências do modelo ISLM. Na aula passada eu apresentei para vocês o modelo ISLM, que é a junção da curva LM, que é a curva que equilibra o mercado de bens, com a curva IS. Então a gente viu que a gente tem a declividade da curva LM, que é F sobre G, e temos a declividade da curva IS, que é negativamente inclinada. A curva IS é uma relação entre produto da economia e taxa de juros, que é negativamente inclinada. Já a curva LM, aqui tem um sinal de mais, a relação entre produto da economia e taxa de juros é positivamente inclinada. Então, a gente tem o equilíbrio na curva LM, em cada ponto ao longo da curva LM, os mercados monetários estão equilibrados e em cada ponto ao longo da curva IS, os mercados de bens e serviços estão equilibrados. Então, aqui a gente vai investigar o que causa deslocamentos na curva LM e depois vamos ver o que causa deslocamentos na curva IS. Aqui nós temos a descrição da curva LM, a relação entre demanda por moeda e oferta de moeda, onde demanda por moeda é dado por essa letra E, demanda por moeda autônoma, que não depende nem da renda nem da taxa de juros, mais a demanda por moeda que depende da renda, FY, menos a demanda por moeda que depende da taxa de juros, GR. Botando o R para o outro lado, a gente tem essa equação, onde aqui a gente tem a declividade da curva LM, que é positivamente inclinada, a relação entre taxa de juros R e produto da economia Y. Então, vamos partir do princípio que há um aumento da oferta de moeda. Aumento da oferta de moeda significa que a nova oferta de moeda é maior do que a antiga oferta de moeda. Isso vai deslocar a curva LM para baixo e para a direita. Antes nós tínhamos no ponto A, ponto de equilíbrio, simultâneo entre a curva IS e a curva LM, com essa taxa de juros R0 e essa taxa de produto Y0. Com o aumento da oferta de moeda, então, para que haja um novo equilíbrio no mercado monetário, a taxa de juros tem que cair de R0 para R1. Com isso, a gente tem essa curva LM, que é a nova curva de equilíbrio no mercado monetário, e se deslocou em função do aumento da oferta de moeda. Em qualquer ponto ao longo dessa curva, os mercados monetários estão em equilíbrio, mas só há um ponto de equilíbrio simultâneo entre mercados monetários e o mercado de bens e serviços, que passa a ser o ponto B. Então, o ponto B é o ponto onde o produto sobe preço patamar e a taxa de juros cai para R1. O produto subindo para Y1, então, nós temos no ponto B um novo ponto de equilíbrio da economia com equilíbrio simultâneo dos mercados monetários e o mercado de bens e serviços. Aí, nesse caso, não houve nenhum deslocamento da curva IS, houve apenas um deslocamento do ponto de equilíbrio ao longo da curva IS. O deslocamento que ocorreu foi o deslocamento da curva LM, porque o aumento da oferta de moeda só desloca a LM, não afeta em nada a curva IS. Vamos pegar, então, um caso onde o deslocamento ocorre na curva IS, onde aqui eu tenho a equação da curva IS, que é onde o produto da economia é igual ao consumo, que é dado por essa equação, consumo autônomo A, mais o consumo que depende da renda, B, só que B multiplica pela renda disponível, que é Y menos T. E aqui, segundo componente da demanda agregada, é I, investimento, que depende de C, que é investimento autônomo, investimento que não depende da taxa de juros, menos DR, que é o investimento que depende da taxa de juros. E temos G, que é o terceiro componente da demanda agregada, gastos do governo. Quando a gente põe tudo para cá, tudo que é Y, a gente põe para a esquerda, tudo mais fica do lado direito. Então, a gente tem essa equação aqui, onde
a gente tem a declividade da curva, e S é o quê? Menos D sobre 1 menos B. Isso multiplica R, mostrando que a relação entre R e Y é dado por menos D sobre 1 menos B. Então, como é que eu pratico uma política que pode deslocar a curva IS? A gente pode pensar em variação ou da arrecadação T ou variação do consumo do governo G. Aqui, no caso, o consumo do governo está aumentando, G, onde G1 é maior do que G0, o novo gasto do governo é maior que o gasto do governo anterior, então eu tenho anteriormente a taxa de juros R0 e o produto Y0, mostrando que o ponto A é o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é o ponto ao longo da curva LM, portanto, o mercado monetário está equilibrado, e ao longo da curva IS, portanto, o mercado de bens está equilibrado. Só que o que acontece? Quando o governo aumenta gastos, o que é que ele faz? Ele vai nos mercados de bens emprestáveis, ou seja, os mercados onde há poupança, e pega dinheiro emprestado para aumentar os gastos. O objetivo do governo é percorrer essa seção A-B. O que acontece nessa seção A-B? O produto da economia cresce para Y1'. Só que nessa seção AB, o que é que está acontecendo? A taxa de juros permanece em R0. Esse seria o objetivo. O aumento dos gastos do governo desloca a curva IS para cima e para a direita, gerando essa nova curva IS. Esse novo ponto é em cima dessa nova curva IS, onde o investimento é igual à poupança, gerando esse produto de equilíbrio. Qual é o grande problema aqui? No ponto B, nós estamos em cima da curva IS, a nova curva IS que foi deslocada para cima e para a direita, quando os gastos aumentaram, mas o ponto B não é o ponto de equilíbrio dos mercados monetários. Os mercados monetários estão desequilibrados. No ponto B, há um desequilíbrio entre oferta de moeda e demanda por moeda. Para que eu vá a esse equilíbrio, é necessário que o ponto de equilíbrio deixe de ser o ponto B e vá para o ponto C. O que acontece no ponto C? O ponto C é um ponto acima da curva LM, portanto, o ponto C é um ponto de equilíbrio da LM, e o ponto C também é um ponto acima da curva S. Então, no ponto C, eu tenho um equilíbrio simultâneo entre S e LM. Qual é o grande problema? Nesse momento, a taxa de juros tem que subir de R0 para R1. E o produto, ao invés de subir de Y0 para Y', ele sobe de Y0 para Y1. Então, no ponto C, eu tenho uma nova taxa de juros mais alta e um novo produto da economia mais alto, que é o que acontece quando o governo aumenta seus gastos. Ele vai aos mercados buscar mais recursos para aumentar seus gastos. Por quê? Porque a arrecadação não aumentou. Então, o governo tem que ir, o governo passa a praticar poupança negativa, que a gente chama de déficit público, e aí, ao praticar essa poupança negativa, ele tem que ir aos mercados buscar novos recursos, e a busca desses novos recursos faz com que a taxa de juros aumente. Muito bem. Eventualmente, não necessariamente, quando houver algum tipo de variação, ou na IS ou na LM, ela ocorre sozinha. Pode ser que haja uma combinação de políticas monetária e fiscal, então o governo, ao mesmo tempo que aumenta a IS, também pode modificar a LM. E aqui a gente tem um exemplo de combinação de políticas, onde aqui nós temos uma política monetária onde o governo aumenta a oferta de moeda, portanto, M1 vai ser maior do que M0, e uma política fiscal onde o governo reduz a tributação, portanto, T1 vai ser menor do que T0. Certo? Então, o governo está praticando políticas simultâneas, aumento da oferta de moeda e redução da tributação. Quais são as consequências disso? Como a gente já viu mais acima, o aumento da oferta de moeda faz com que a curva LM se desloque para baixo e para a direita, fazendo com que eu tenha uma nova LM
aqui nesse ponto em relação à LM anterior. No primeiro momento eu tinha o quê? Essa IS, que era com a tributação T0, e essa LM com a oferta de moeda M0. Com o aumento da oferta de moeda, eu tive esse deslocamento da LM para baixo e para a direita. Então, eu tinha R0 é o ponto de equilíbrio e Y0 o produto de equilíbrio. R0 a taxa de juros de equilíbrio, eu tinha esse ponto aqui, onde eu tinha produto de equilíbrio e taxa de juros de equilíbrio. Com o deslocamento da curva LM, o que é que eu tenho? Eu posso pensar nessa nova LM fazendo com que o ponto de equilíbrio seja aqui para baixo. Uma taxa de juros mais baixa, R1, linha, e um produto da economia maior, Y1, linha. Isso se ocorresse apenas um deslocamento da curva LM. Entretanto, ao mesmo tempo em que houve um aumento da oferta de moeda, por parte do Banco Central, deslocando a LM para baixo e para a direita, houve também o governo reduzindo tributos. A redução de tributos desloca a curva IS para cima e para a direita, fazendo com que eu tenha essa nova curva IS no lugar dessa antiga curva IS. Então, se eu tenho essa nova curva IS no lugar da antiga curva IS, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse ponto aqui passa a ser o novo ponto de equilíbrio, nova curva IS com a nova curva LM. O que acontece se primeiro tivesse sido o deslocamento da curva IS e a curva LM tivesse ficado no mesmo patamar? O deslocamento da curva IS e a curva LM no mesmo patamar seria algo semelhante ao que ocorreu no gráfico acima. A taxa de juros ia subir para R1, duas linhas, e o produto ia subir para Y1, linha, nesse patamar aqui. Então, primeiro, se tivesse havido um deslocamento da curva IS e a curva LM tivesse ficado no mesmo patamar, nós teríamos um aumento da taxa de juros e um pequeno aumento do produto. Se primeiro foi deslocamento da LM e a IS ficando no mesmo patamar, aqui, e S0, nós teríamos uma queda da taxa de juros e também um pequeno aumento do produto. Mas com deslocamento simultâneo, o novo ponto de equilíbrio é esse aqui, onde a taxa de juros inicialmente pode ter ou subido ou caído, mas depois volta para o mesmo patamar. Então, a taxa de juros permanece como sendo R0, porque o deslocamento da LM se deu no mesmo montante do deslocamento da IS, fazendo com que a taxa de juros ficasse no mesmo patamar. Só que o aumento do produto da economia é muito maior. Então, o que foi que ocorreu aqui? Houve uma combinação de políticas onde o governo, ao aumentar a oferta de moeda, ele combinou essa política com o aumento, com a queda da arrecadação, ele diminuiu tributos. Então, essa combinação de políticas gerou esse enorme aumento do produto e fez com que a taxa de juros nem caísse nem subisse, permanecesse no mesmo patamar, indo para um produto da economia bem acima, mas a taxa de juros no mesmo patamar. Nem sempre o governo consegue fazer essa combinação de políticas. O que aconteceria caso o governo, ao invés de reduzir tributos, tivesse aumentado tributos? Se tivesse aumentado tributos, o efeito seria contrário, né? Ele iria deslocar a curva IS para cá, para baixo e para a esquerda, certo? E se ele tivesse aumentado gastos, como está aqui nessa matriz? O aumento de gastos tem o mesmo efeito de uma queda dos tributos, ou seja, a IS se desloca para cá, para cima e para a direita, certo? Um aumento da oferta de moeda desloca a LM para cá, para baixo e para a direita, e uma queda, retração da oferta de moeda desloca a LM para cá, para cima e para a esquerda. Então, a gente tem nessa pequena matriz aqui, essa tabela mostra o que acontece com cada uma das políticas, por exemplo. Qual é o efeito de um aumento da oferta de moeda sobre o produto? É exatamente o que a gente viu aqui, né? Sobre o produto, se apenas a LM se desloca, o que acontece?
que apenas a LM se desloca, a gente tem um aumento do produto de Y0 para Y1'. Só que se apenas a LM se desloca, eu estou nesse ponto e passo a vir para esse ponto. O que acontece com a taxa de juros? Ela cai de R0 para R1'. Então, se o deslocamento é apenas da LM devido ao aumento de moeda, o produto sobe e a taxa de juros cai. Se o deslocamento é do aumento dos gastos do governo, é o mesmo efeito de uma queda dos tributos. Então, a IS se desloca para cá. Imaginemos que a LM permanece no mesmo patamar. Então, tem um deslocamento desse ponto para esse ponto. Desse ponto para esse ponto, o que aconteceu? A taxa de juros subiu. E o produto também subiu. Então, se o deslocamento é aumento dos gastos do governo, produto sobe, taxa de juros também sobe. E se o deslocamento é queda dos tributos? Queda dos tributos equivale a eu estar aqui numa IS superior e a IS desloca para cá. Seria o contrário dessa seta, né? Aqui eu aumentei tributos, aqui eu diminui tributos. Se eu tivesse aumentado tributos, o deslocamento seria dessa LM aqui, IS1, para essa LM aqui, IS0. O que acontece nesse ponto aqui? Eu tenho a taxa de juros R1, 2 linhas, e o produto Y, 1 linha. O que acontece é que IS se desloca de IS1 para IS0. A taxa de juros cai para R0 e o produto cai para Y0. Então, quando os tributos aumentam, o que é que tem? Eu tenho queda de Y e queda de R. O produto e a taxa de juros caem. Essas são as consequências de modificações nas variáveis de política monetária, que é aumento ou queda de oferta de moeda, e as variáveis de política fiscal, que é variações de gastos do governo, variações de tributos. Muito bem. Além de mostrar os efeitos de política monetária e efeitos de política fiscal, a gente também tem que pensar o seguinte: em qual momento a política monetária pode ser mais eficiente do que a política fiscal e em qual momento a política fiscal pode ser mais eficiente do que a política monetária. Isso vai depender de declividades, né? A gente viu mais acima que a declividade da curva LM é F sobre G e a declividade da curva IS é D sobre 1 menos B. Então, dependendo dos valores de F, G, D e B, as curvas IS e LM podem ter declividades diferentes. Vamos pensar, por exemplo, nesse primeiro exemplo, aqui no gráfico A, onde a curva IS é muito inclinada. O que está acontecendo com a IS? Ela é quase inelástica, né? Ela é muito inclinada, portanto, a curva é inelástica. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando ver o que acontece quando a IS é inelástica, quais são os efeitos de uma política monetária. Por exemplo, aqui o governo está fazendo o quê? Aumentando a oferta de moeda. Então, eu tenho uma LM0, onde eu tenho R0, a taxa de juros, Y0, o produto. O governo aumenta a oferta de moeda, fazendo com que a LM se desloque para a LM1. O que acontece aqui quando o LM não é LM0, passa a ser LM1? A taxa de juros cai drasticamente de R0 para R1, mas o produto sobe muito pouco, né? Então, tem uma grande queda da taxa de juros, com a expansão da oferta de moeda, mas um pequeno aumento do produto da economia. Entretanto, se a curva IS fosse o contrário, ao invés dela ser bastante inelástica, o que aconteceria se ela fosse bem elástica? Se ela fosse bem elástica, o mesmo efeito dessa política de aumento da oferta de moeda teria consequências diferentes, né? Faria o quê? A taxa de juros caía bem pouquinho de R0 para R1, praticamente não cairia, muito pouco, mas o produto se expandiria bastante, de Y0 para Y1. Isso significa o quê? Isso significa, se o governo tem como objetivo utilizar a política monetária
para a expansão do produto da economia, ele deve utilizar isso quando a curva IS ela é mais elástica. Que é aqui que o produto da economia se expande mais quando o governo expande a oferta de moeda. Que a taxa de juros cai bem pouquinho, mas o produto da economia se expande bastante. Se a curva IS é muito inclinada, eu tenho uma queda enorme da taxa de juros, mas o produto praticamente não se expande. E aqui, no gráfico C, quando a curva IS é completamente vertical, ou seja, a curva IS é infinitamente inelástica, o que é que eu tenho? Eu tenho uma capacidade nula da política monetária expandir o produto. Quando a curva IS é completamente vertical e o governo pratica a mesma política monetária de expansão da oferta de moeda, o que acontece? A oferta de moeda se expande daqui para cá. Se a taxa de juros permanecesse a mesma aqui, na nova LM, eu estaria nesse ponto aqui, um ponto que não seria o ponto de equilíbrio no mercado de bens. Nesse ponto, apenas o mercado monetário estaria equilibrado, seria um ponto apenas em cima da curva LM, nova curva LM, então eu teria que voltar para cá, em cima do mesmo nível de produto. O que eu teria seria uma enorme queda da taxa de juros, com essa expansão monetária, mas o produto não iria se expandir em nada. Então, o gráfico C e A mostram que a política monetária é pouco eficiente quando a IS é muito inclinada ou completamente inelástica, né? No gráfico C, a IS é completamente inelástica. No gráfico A IS é muito inelástica. Os efeitos sobre a taxa de juros são muito grandes, mas os efeitos são ou muito pequenos, como no gráfico A, ou nulo, como no gráfico C. Então, a política monetária realmente só vai ser eficiente em expandir o produto, aqui no gráfico B, quando a curva IS ela for muito inclinada. Certo? Muito bem. Agora a gente vai ver outro exemplo, que é o exemplo onde eu estou praticando política fiscal. Então, aqui no primeiro exemplo, o resultado que a gente chegou foi que a política monetária ela é muito eficaz para aumentar o produto apenas quando a curva IS for muito inclinada, quase horizontal. Certo? Já a política fiscal, quero saber agora o que acontece com a política fiscal. Eu tenho aqui o governo está aumentando os gastos, portanto, está praticando política fiscal, quando a curva IS ela é muito inclinada. Então, quando o governo aumenta gastos, a curva IS se desloca para cima e para a direita. Aqui a curva LM não se modifica, permanece no mesmo patamar. Inicialmente eu tinha essa taxa de juros R0 para esse produto Y0. Velha IS e velha LM. LM não se modifica, mas com a nova IS, porque o governo expandiu seus gastos, com a nova IS eu tenho o quê? Eu tenho uma nova taxa de juros, que é bem mais alta do que a anterior, e tenho um novo produto da economia, que também é muito mais alto do que o anterior. Então, quando a curva IS ela é bastante inelástica, o aumento dos gastos do governo gera um grande aumento do produto da economia. Se eu pego o caso extremo no gráfico C, quando a curva IS é infinitamente inelástica, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse aumento do gasto do governo gera a expansão máxima do produto. A taxa de juros cresce bastante, mas a expansão do produto ela cresce de forma extrema, né? Eu parto desse ponto onde a taxa de juros é R0, com o produto Y0, e aumenta os gastos do governo. Se a IS for infinitamente inelástica, ou seja, for uma reta vertical, o produto se expande de forma extrema, fazendo com que a taxa de juros cresça bastante, exploda, e o novo ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio onde a taxa de juros é muito maior, mas o produto também é muito maior. Então, esses dois gráficos, C e A, são gráficos onde a política fiscal é muito eficiente. E no gráfico B, o que a gente tem? A gente tem uma política fiscal que é ineficiente. Por quê? Porque a IS ela é pouco inclinada, ela tem uma inclinação quase como
uma reta horizontal. O que acontece se eu expando o produto aqui, quando a IS é quase horizontal? Eu tenho inicialmente a taxa de juros R0 e o produto da economia Y0. E aí, com taxa de juros R0 e produto da economia Y0, o que eu tenho é que, ao aumentar os gastos, a taxa de juros cresce só um pouquinho para R1 e o produto da economia só se expande um pouquinho para Y1. Então, há um aumento de gastos bem significativo, mas o aumento do produto é muito pequeno, que mostra que, quando a curva IS é quase horizontal, a política fiscal é uma política pouco eficiente, ou a gente poderia dizer que a política fiscal é ineficiente para expandir o produto da economia. Né? O que é eficiente? A eficácia da política fiscal é muito grande quando a curva IS é quase vertical ou completamente vertical. Certo? E ela é muito eficiente para expandir o produto da economia. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso através da inclinação da curva IS, que é o quê? A relação entre R e Y é menos D sobre 1 menos B. Então, o que acontece se D for zero? Se D for zero, isso significa que eu posso ou aumentar os gastos ou diminuir os tributos, e a curva IS vai se deslocar dessa forma, sendo ou quase vertical ou completamente vertical. Então, se D for zero, a política fiscal é extremamente eficaz. Já se D não for zero, se D for um número muito grande, que tende ao infinito, aí eu vou ter a curva IS com essa declividade. Eu vou estar dividindo um número muito grande por um número que não é muito grande, então essa fração vai tender ao infinito, essa fração tendendo ao infinito, isso significa que a curva IS vai tender a ficar horizontal. Vai ser quase horizontal, o que faz com que a política fiscal seja extremamente ineficaz quando o D tende a infinito. Já quando o D tende a zero, a política fiscal é extremamente eficaz, principalmente se ela for exatamente zero, e aí a IS vai ser uma curva vertical, certo? Muito bem. Como seria, então, a eficácia das políticas econômicas? A gente for analisar agora a inclinação da curva LM. Todos os gráficos da página anterior, a gente viu só a inclinação da curva IS, com diferentes políticas, política monetária ou política fiscal. Agora a gente vai tentar olhar a inclinação da curva LM, de acordo com as diferentes políticas. A inclinação da curva LM é essa aqui, né? F sobre G, que é a relação entre Y e R. Então, a curva LM ela é positivamente inclinada, já que o sinal à frente de F sobre G é o sinal de positivo. E aí a gente vai ter aqui 3 exemplos de política fiscal. Eu tenho a LM, ela é muito inclinada, quase horizontal, e aí, quando a LM for quase horizontal, eu vou ver o que acontece se eu praticar uma política fiscal, ou seja, eu vou aumentar os gastos do governo. O aumento dos gastos do governo não mexe com a curva LM, só mexe com a curva IS. Eu saio de um IS 0 e vou para um IS 1, tenho esse deslocamento faz com que minha taxa de juros inicial R0 e o meu produto inicial Y0, a taxa de juros sobe de R0 para R1, quase nada, porque a LM é muito inclinada, mas o produto sobe bastante, de Y0 para Y1. O produto dá um salto enorme, quando a LM é pouco inclinada, então, o que acontece com a política fiscal? Ela é muito eficiente, né? Ela consegue expandir bastante o produto da economia e o custo disso, em termos de aumento da taxa de juros, é muito pequeno. Então, uma política fiscal, quando a LM é quase horizontal, é uma política fiscal muito eficiente. Quando é que a LM é quase horizontal? A LM é quase horizontal quando o G tende a infinito. O que acontece se G tender a infinito? Eu estou dividindo F por uma coisa absurdamente grande. Então, essa fração vai tender a zero. Essa fração tendendo a zero, eu tenho
LM que fica sendo quase horizontal. Entretanto, o que acontece se G tender não a zero, se G tender, ou se G não estiver tendendo a infinito, se G tender a zero. Se isso for zero, essa fração é que vai para o infinito, né? Quer dizer, se for exatamente zero, não, mas se for algo muito próximo de zero, a fração tende a infinito. Se a fração tende a infinito, eu vou ter um LM que vai ser com essa inclinação quase vertical, ou se ela tender a zero, LM vai ser completamente vertical, né? Se esse número dessa fração f sobre g for muito alto, LM vai ser quase vertical, se for infinito, LM vai ser exatamente vertical. Então, o que acontece quando eu expando os gastos do governo? Quando LM é quase vertical. Quando LM é quase vertical, eu tenho essa taxa de juros inicial, R0, nesse ponto, e esse produto Y0 nesse ponto, e aí o governo expande os gastos. A taxa de juros não pode ficar nesse patamar, porque esse ponto aqui é em cima da nova curva IS, mas é fora da curva LM. Qual é o ponto de equilíbrio entre S e LM? Vai ser esse ponto aqui, onde a taxa de juros sobe, explode, né? A taxa de juros sobe muito de R0 para R1. Só que o produto praticamente não se modifica. Ele cresce só um pouquinho. O que significa que uma política fiscal em um ambiente onde a LM é quase vertical, ela é muito ineficiente, muito ineficaz. E é praticamente igual a um ambiente onde a LM é exatamente vertical. O que acontece? O governo expande os gastos, esse não pode ser o ponto de equilíbrio é esse aqui, então a taxa de juros sobe de R0 para R1, mas o produto fica rigorosamente igual. Aqui, o fato da LM não ser exatamente vertical, o produto se expande um pouquinho, mas aqui, quando a LM é exatamente vertical, infinitamente inelástica, então o produto não cresce nada. Em ambos os casos, a taxa de juros sobe bastante. Há uma explosão da taxa de juros, então o custo dessa política é bem alto, mas o ganho dessa política em termos de expansão do produto é nada ou quase nada. O que significa que quando o G tende a zero, essa fração é muito alta, tendendo a infinito, o que faz com que a política fiscal seja muito ineficiente. Quando o LM é quase vertical ou exatamente vertical, uma política fiscal, que é uma política ou de expansão dos gastos do governo ou de queda dos tributos, é uma política muito ineficiente. Quando é que essa política vai ser eficiente? Só quando o G tende a infinito. Quando o G tende a infinito, aí sim. O aumento dos gastos do governo ou queda dos tributos faz com que o produto se expanda bastante e a taxa de juros cresce muito pouquinho, quase nada. Então, se G tende a infinito, a política fiscal é eficiente. Se G tende a zero, a política fiscal é ineficiente. E a política monetária? A gente viu que se G tende a infinito, a política fiscal é que é eficiente. G tendendo a infinito é esse caso aqui, né? G tendendo a infinito significa que a inclinação da curva LM ela é quase horizontal. Então, agora o governo está fazendo o quê? Está deslocando a curva LM, de LM0 para LM1. O governo está expandindo moeda. Aqui eu tenho a curva IS, que não se modifica quando o governo expande moeda. E aí eu tenho R0 e Y0, que é a taxa de juros inicial e o produto inicial da economia. E o governo expande moeda. A taxa de juros cai para R1, cai um pouquinho só, e o produto da economia se expande para Y1, também se expande um pouquinho só. Então, eu tenho esse aumento significativo da oferta de moeda, mas o produto praticamente não se move. Por quê? Esse caso é o caso onde G tende a infinito. Quando a LM é quase horizontal, é quando o G tende a infinito. Então, a política fiscal é eficaz, mas a política monetária, que é a expansão da oferta de moeda, é completamente ineficiente, né? O produto só sobe um pouquinho e a taxa de juros só cai um pouquinho. Então, quando o G tende a infinito, a política monetária é ineficiente e a política fiscal é eficiente. Agora, e quando o G tende a zero? O que acontece quando o G tende a zero?
Quando G tende a zero, essa fração aqui vai explodir, né? Vai tender a infinito. Essa fração tendendo a infinito, isso significa que LM ou ela é muito inclinada, quase vertical, ou ela é completamente vertical. Nesse caso, o que, é que a gente tem? São dois casos semelhantes, o gráfico B, onde a curva LM é muito inclinada, e o gráfico C, onde a curva LM é completamente vertical. O que acontece em ambos esses casos? Eu tenho inicialmente taxa de juros R0, produto Y0, há uma expansão da moeda, a LM se desloca para a direita e para baixo, ou aqui só para a direita, né? Já que as duas estão no mesmo patamar. Taxa de juros cai de R0 para R1 e o produto se expande de Y0 para Y1. Mesma coisa aqui, taxa de juros cai de R0 para R1 e o produto se expande de Y0 para Y1. Então, a IS não se modifica, nem aqui, nem no primeiro caso, né? Mas, nos casos B e C, a política monetária é extremamente eficiente. A taxa de juros cai bastante e o produto da economia se expande bastante, né? Aqui no caso, toda a expansão da moeda acaba gerando uma expansão enorme da economia. Aqui eu tenho uma grande expansão da moeda e uma grande expansão da economia também. Então, a política monetária vai ser extremamente eficiente quando o G é igual a zero, como no caso C, ou quando o G tende a zero, como no caso B. Então, a política monetária deve ser praticada quando o G tende a zero e a política fiscal deve ser praticada quando o G tende a infinito, certo? Bem, é isso. E agora, para acabar a aula de hoje, a gente só pega os efeitos dessas políticas fiscal e monetária, né? Pegando as equações, aqui eu tenho uma equação da IS, onde a demanda agregada é igual ao produto, aqui o produto, aqui a demanda agregada, né? Aqui a demanda agregada, A mais B, que multiplica Y menos T, é o consumo das famílias, C menos DR é o investimento e G é o consumo do governo. Muito bem. Em equilíbrio, o que é que eu faço? Passo Y, tudo que é Y para o lado de cá, esse Y que multiplica o B junto com esse Y, e aí eu tenho aqui o multiplicador e aqui eu tenho os gastos autônomos. Só que aqui, o que é que eu faço? Onde antes tinha R, eu substituo por M menos E, que é isso aqui. Substituindo, eu estou introduzindo LM aqui, né? O que faz com que a minha equação de equilíbrio, deixando o Y do lado esquerdo e tudo mais do lado direito, se expanda bastante, né? Essa é a minha equação de equilíbrio, onde eu tenho alguns efeitos que a gente pode examinar. O primeiro efeito, eu tenho o quê? Se eu quero expandir o produto da economia, qual a consequência para... Se eu quero expandir o produto da economia, aumentando gasto do governo. Como é que eu faço isso? Vou aumentar gasto do governo, qual o efeito disso sobre o produto da economia? O que está multiplicando o G aqui? O que está multiplicando o G é F sobre G e também sobre 1 menos B mais DF sobre G, certo? Quando eu estou expandindo gasto do governo, eu ponho isso aqui para cá, para baixo, certo? E aí, o efeito que eu tenho acho que aqui há um pequeno erro, né? Esse F sobre G não está multiplicando o G, não. O G aqui está multiplicando só isso aqui, certo? Corrijam aqui, eu tiro esse F sobre G, e aí o G está multiplicando só o multiplicador, que é 1 sobre 1 menos B, que multiplica DF sobre G, certo? Esse F sobre G já está aqui, que multiplica D, DF sobre G. Então, se eu quero expandir
os gastos do governo para influenciar o produto, o efeito sobre o produto vai ser dado por esse modificador. Se eu quero modificar tributos para expandir o produto, no caso, o produto vai crescer caso os tributos caiam, né? Por causa desse sinal de negativo. Então, aqui tributos. Tributos está multiplicando o quê? Está multiplicando isso aqui, certo? A diferença é que tributos também está multiplicando menos B, certo? Então, diferentemente do gasto do governo, eu tenho esse efeito. Se eu quiser expandir tributos, eu vou ter um sinal negativo e vou ter o B aqui em cima. Se eu quiser aumentar gastos, eu tenho um sinal positivo e 1 aqui em cima. Essa basicamente é a diferença entre variar tributos e variar gastos. E essas são as duas ferramentas de política fiscal. Então, como eu tenho essas ferramentas de política fiscal, eu tenho que ficar olhando o quê? Eu tenho que dar uma olhada para D e para G, né? Porque, dependendo das inclinações de D e G, qual o tamanho de D, qual o tamanho de G, eu vou ter efeitos de política fiscal. Aqui também, D e G. Olhando para D e olhando para G, o que a gente tem? Olhando para G, se G tender a zero, essa política fiscal vai ser ineficiente. Já se o G tende a infinito, essa política fiscal vai ser eficiente. E, com relação ao D, se D tende a zero, a política fiscal também vai ser eficiente. E se o D tende a infinito, a política fiscal vai ser ineficiente. Certo? Não vai expandir nada o produto. Ok? Com relação à política monetária, o que é que essa equação está me dizendo? Com relação à política monetária, eu tenho aqui política monetária D e G também, onde no final eu tenho aqui esse D vai ficar aqui em cima, né? E esse G, ele vai ficar aqui embaixo. Eu tenho no final, o que é que acontece aqui com essa inclinação da política monetária? Eu tenho o quê? Se D, se G for igual a zero, o que acontece se G for igual a zero? Se G for igual a zero, eu estou zerando isso aqui. Então, isso vai me dar o quê? G sendo igual a zero, isso aqui está zerado, isso aqui está zerado, né? Eu vou ter, como consequência, G sendo igual a zero, eu tenho como consequência o B, o D e o F. Isso significa o quê? G sendo igual a zero, isso significa que a política fiscal não é eficiente, mas a política monetária é extremamente eficiente. Eu estou expandindo aqui a moeda e a política monetária é extremamente eficiente. Já se G não for zero, tender a infinito, o que acontece? G tendendo a infinito, eu tenho aqui G tendendo a infinito. Essa fração vai ser muito alta, né? G tendendo a infinito, isso daqui vai ser muito alto. E aí, se G tende a infinito, a eficácia da política monetária é nula, né? Aqui, estou expandindo S, mas aqui eu estou me deparando com a expansão de LM. Né? O que é que está acontecendo? Aqui essa expansão de LM ela é eficiente, mas tanto aqui quanto aqui, nos gráficos A e C, ela é ineficiente. Então,
A política monetária só vai ser eficaz quando o D for igual a quê? Opa. Quando o G tender a infinito, a política monetária é ineficaz. Certo? Quando G tender a infinito, a política monetária é ineficaz. Como aqui, por exemplo. Aqui e aqui. Mas se for D quem tende a infinito, a política monetária é eficaz. D tendendo a infinito, o que é que a gente vai ter? D tende a infinito, a gente vai ter nessa equação aqui, né? O D está aqui em cima. Por favor, corrijam. Aqui é D sobre 1 menos B mais G mais DF. O D tende a infinito. Ele está em cima e está embaixo. Só que o D aqui embaixo ele vai multiplicar por F, que é um número entre 0 e 1. Então, esse efeito desse D tendendo a infinito vai ser menor aqui do que aqui. Então, D tendendo a infinito vai fazer com que a política monetária seja eficaz e D tendendo a zero. A política monetária é ineficaz. Certo? É isso. Aqui eu tenho D no lugar desse 1. É um D. D está multiplicando em cima e embaixo. E G está só embaixo. Certo? E aí a gente tem que a política monetária ela vai ser eficaz quando o D tende a infinito, vai ser inoperante ou ineficaz quando o D tende a zero. Ela vai ser eficiente quando G tende a zero e vai ser ineficiente quando G tende a infinito. Certo? Bem, é isso. Mais importante do que ficar tentando decorar é a gente pensar aqui, tá ao contrário, né? A inclinação da curva IS é menos D sobre 1 menos B. Certo? Inverte essa fração. Já a inclinação da curva LM está certo. É F sobre G. Mas a inclinação da curva IS é menos D sobre 1 menos B. Certo? Então, olhando para essas declividades, a gente vai ver como a curva SLM elas vão ser mais ou menos inclinadas, dependendo de onde D tende a zero ou a infinito, onde G tende a zero ou a infinito. Mas mais importante do que tentar decorar cada curva com declividade é pensar no seguinte: o que D me diz e o que G me diz? O G vai me dizer o quê? O G vai me dizer o seguinte: D de dado vai me dizer a relação entre R e Y na curva IS. G de gato vai me dizer o quê? O G de gato, acho que está lá embaixo, né? D. D é a relação entre R e Y. E o G de gato é o quê? O G é a relação entre R e M, ou seja, política monetária, né? O G é essa relação entre R e M, e o D é a relação entre R e Y. Ou seja, menos importante do que decorar é olhar para essas equações e pensar o seguinte: como serão as inclinações de LM e de IS? E aí isso vai depender de quão grande ou quão pequeno são as variáveis G e D, certo? Quão grande ou quão pequeno é a reação da taxa de juros com relação à oferta de moeda, no caso G, ou quão grande ou quão pequeno é a reação da taxa de juros com relação ao investimento ou produto da economia, no caso D de dado. Então, mais importante é saber essa relação, certo? Essa relação de taxa de juros com o produto da economia ou taxa de juros com oferta de moeda, que aí, sabendo essa relação, a gente consegue ver as diferentes declividades da curva IS e da curva LM, ok? Então, essa foi a quinta aula
do nosso curso de macroeconomia e eu vou disponibilizar essa aula para vocês e aí a gente se vê na próxima aula, ok? Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima aula na semana que vem.